Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Estudo de Media News. A gente preparou alguns questionários aqui referente a algumas dúvidas frequentes sobre o tema. E para começar, eu queria que você falasse, né, qual que é explicasse para a gente qual a especialidade, do que trata o otorrino. Ô, Andrina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Uma das missões do médico é a informação. Então, quando vocês abrem um espaço para a gente expandir essa informação para o maior número de pessoas, a nossa missão ela fica mais completa. Então, o otorrino, ele é o médico responsável pelo tratamento das patologias de ouvido, nariz e garganta. Então, todas as doenças que abrangem o ouvido, o nariz e a garganta, principalmente a parte respiratória da garganta e a fonação, que são as cordas vocais, é com a gente que começa o tratamento. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre ar-condicionado. Porque Cuiabá é uma cidade quente, todo mundo tem ar-condicionado no carro, em casa, as pessoas até brincam que faz parte ali, não é luxo, é qualidade de vida ali. Mas assim, o uso frequente do ar-condicionado, ele pode acarretar e trazer algum problema respiratório, algum tipo de... altera alguma coisa no nosso sistema respiratório? Eu estou em Cuiabá há 15 anos. Quando eu cheguei em Cuiabá, a primeira coisa que eu comprei foi um ar-condicionado. Não tem como você viver aqui sem ar-condicionado. Aqui hoje deve estar fazendo lá fora uns 36, 35 graus aí. Então, é item básico. O problema do ar-condicionado é que o ar que ele vai emitir, ele é um pouquinho mais seco do que o ar natural. Então, a gente tem que ter algumas estratégias para minimizar esse problema. O mais comum é tomar água, lavar o nariz com soro fisiológico e usar umidificadores de ar. O problema dos umidificadores é que se você deixar ele ligado diretão, ele vai causar uma umidade em móveis, em roupas de cama, que isso pode criar fungos. Então, o mais correto seriam ter umidificadores com um funcionamento intermitente, ou seja, ele liga e desliga, e a lavagem do nariz com soro, que atualmente com as mídias sociais a gente tem expandido assim, essa informação, e a água, né, que é um item aí que a gente tem que usar com certeza. Você falou um pouco agora sobre a questão dos umidificadores de ar. Como é que então você, esses que não têm esse sistema que liga e desliga, como é que você indica assim para as pessoas possam utilizá-los? Se não tiver aquele digital que você ajusta ali a umidade do ar, que seria o ideal, seria entre 50% a 60%. Se não tiver desse digital, você pode ligar ali, por exemplo, se vai dormir lá às 11 da noite, ligaria entre 7 e 8 e desligaria. Uma hora de funcionamento, umas 3 horas antes de dormir, e aí melhoraria um pouco a umidade do ar no seu quarto e não traria os malefícios do excesso de umidade e ajudaria um pouco nessa questão. Você também falou sobre a lavagem nasal, né, que tem se popularizado muito. Como é que você indica para que as pessoas façam? Fazer com frequência também pode ser um problema? Sim, tudo tem os prós e contras. Então, as limpezas do nariz, o mais simples que tem são os sprayzinhos com jato de baixo volume e baixa pressão. Eu vou falar aqui algumas marcas, não tem nenhum conflito de interesse, mas Salsep, o Rinossoro Gotas, aqueles jatinhos que você carrega pequenininhos, eles podem ser usados de maneira simples. Os Rinossoro Jet, que é um alto volume, mas uma baixa pressão, ele ajuda, mas ele tem um custo um pouquinho mais elevado. E aquelas garrafinhas que você vê na internet, o pessoal fazendo, esse aí tem que tomar algum cuidado na execução do procedimento, porque se fizer uma pressão acima do desejado, pode ir para o ouvido. Então a gente geralmente recomenda em consulta o melhor jeito para cada paciente. O que todo mundo pode fazer sem nenhum perigo são aqueles sprayzinhos de baixo volume e baixa pressão, que, falando assim algumas marcas, seria o Salsep ou o Rinossoro Gotas.
Agora, na sua experiência como otorrino, atuando principalmente aqui em Cuiabá, você consegue perceber se as pessoas dão devido cuidado ali para a saúde, né, do sistema auditivo, respiratório, principalmente porque é uma cidade seca, né, então a gente tem alguns problemas? Então, como todo bom brasileiro, né, eu morei em São Paulo e lá também era assim, a pessoa vai no médico quando está sentindo mal. É raro fazer algum método preventivo. Atualmente, Cuiabá e Várzea Grande está ali mais ou menos com 1 milhão de habitantes ali, e a imensa maioria, geralmente procura os pronto-atendimentos, procura os consultórios, o menor proporção, quando estão se sentindo mal. Não é o ideal. O ideal seria fazer consultas de rotina, preventivas, para sempre ter uma melhora da qualidade de vida. Você falou, as pessoas geralmente vão em UPAs, né, nesses lugares que são mais rápidos, mas quando que elas devem procurar o otorrino, um especialista? O otorrino, ele é uma especialidade que lida na maior parte do tempo com a melhora da qualidade de vida. Então, se o paciente percebe que a sua qualidade de vida está sendo comprometida, ali é o momento de procurar o médico. Não precisa chegar num momento de ficar insuportável, uma dor que esteja incapacitante. Se estiver atrapalhando um pouquinho o sono, um pouco o exercício de atividades físicas, o otorrino já pode ajudar nessa questão. As pessoas procuram com que frequência? Porque a gente desvio de septo ou dores no ouvido, o que está sendo mais frequente em Cuiabá e que leva essa procura? A minha especialidade, acabei que eu me enveredei um pouquinho mais para a parte cirúrgica. Então, eu, como cirurgião otorrinolaringológico, eu acabo atendendo um pouquinho mais as cirurgias de desvio de septo e sinusite crônica. Mas eu também faço cirurgias de ouvido. Então, a maior parte do meu consultório é para a parte de cirurgias de desvio de septo. E há algum tipo de exame para identificar desvio de septo ou outros problemas? Há algum exame para esse diagnóstico? O exame que a gente mais usa é o exame da endoscopia nasal. É uma câmera que vai filmando por dentro do nariz. A gente usa bastante também o exame de tomografia de seios da face, que é um exame que é amplamente feito. E o exame clínico mesmo, no consultório, o médico olhando com aparelhos de iluminação, a gente consegue fazer esse diagnóstico. As pessoas podem, não diagnosticar, né, mas perceber ali em casa, o que pode indicar que tem esse problema? O sintoma mais característico do desvio de septo é você sempre sentir um lado respirando melhor do que o outro. Essa diferença pode ser intermitente ou pode ser constante. Ainda nesse assunto, né? Porque às vezes as pessoas acham, é o clima, né? O nariz aqui tá entupido, enfim. E aí acabam procurando aqueles medicamentos, né? Esqueci o nome. Vasocontritores, isso. E aí, há alguma contraindicação para a utilização desses medicamentos? Otorrino abomina vasoconstritor. Tem vários problemas, tá? Então, eu vou enumerar aqui os principais só para ficar claro. O primeiro é que ele não trata a causa do problema. Ele só mascara o problema. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Estudo de Media News. A gente preparou alguns questionários aqui referente a algumas dúvidas frequentes sobre o tema. E para começar, eu queria que você falasse, né, explicasse para a gente qual a especialidade, do que trata um otorrino. Andrina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Uma das missões do médico é a informação. Então, quando vocês abrem um espaço para a gente expandir essa informação para o maior número de pessoas, a nossa missão ela fica mais completa. Então, o otorrino, ele é o médico responsável pelo tratamento das patologias de ouvido, nariz e garganta. Então, todas as doenças que abrangem o ouvido, o nariz e a garganta, principalmente a parte respiratória da garganta e a fonação, que são as cordas vocais, é com a gente que começa o tratamento. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre ar-condicionado. Porque Cuiabá é uma cidade quente, todo mundo tem ar-condicionado no carro, em casa, as pessoas até brincam que faz parte ali, não
luxo, a qualidade de vida ali, mas assim, o uso frequente do ar-condicionado, ele pode acarretar e trazer algum problema respiratório, algum tipo de... altera alguma coisa no nosso sistema respiratório? Eu estou em Cuiabá há 15 anos. Quando eu cheguei em Cuiabá, a primeira coisa que eu comprei foi um ar-condicionado. Não tem como você viver aqui sem ar-condicionado. Aqui hoje deve estar fazendo lá fora uns 36, 35 graus aí. Então, é item básico. O problema do ar-condicionado é que o ar que ele vai emitir, ele é um pouquinho mais seco do que o ar natural. Então, a gente tem que ter algumas estratégias para minimizar esse problema. O mais comum é tomar água, lavar o nariz com soro fisiológico e usar umidificadores de ar. O problema dos umidificadores é que se você deixar ele ligado diretão, ele vai causar uma umidade em móveis, em roupas de cama, que isso pode criar fungos. Então, o mais correto seriam ter umidificadores com um funcionamento intermitente, ou seja, ele liga e desliga, e a lavagem do nariz com soro, que atualmente com as mídias sociais a gente tem expandido assim, essa informação, e a água, né, que é um item aí que a gente tem que usar com certeza. Você falou um pouco agora sobre a questão dos umidificadores de ar. Como é que então você, esses que não têm esse sistema que liga e desliga, como é que você indica assim para as pessoas possam utilizá-los? Se não tiver aquele digital que você ajusta ali a umidade do ar, que seria o ideal, seria entre 50% a 60%. Se não tiver desse digital, você pode ligar ali, por exemplo, se vai dormir lá às 11 da noite, ligaria entre 7 e 8 e desligaria. Uma hora de funcionamento, umas 3 horas antes de dormir, e aí melhoraria um pouco a umidade do ar no seu quarto e não traria os malefícios do excesso de umidade e ajudaria um pouco nessa questão. Você também falou sobre a lavagem nasal, né, que tem se popularizado muito. Como é que você indica para que as pessoas façam? Fazer com frequência também pode ser um problema? Sim, tudo tem os prós e contras. Então, as limpezas do nariz, o mais simples que tem são os sprayzinhos com jato de baixo volume e baixa pressão. Eu vou falar aqui algumas marcas, não tem nenhum conflito de interesse, mas Salsep, o Rinossoro Gotas, aqueles jatinhos que você carrega pequenininhos, eles podem ser usados de maneira simples. Os Rinossoro Jet, que é um alto volume mais uma baixa pressão, ele ajuda, mas ele tem um custo um pouquinho mais elevado. E aquelas garrafinhas que você vê na internet, o pessoal fazendo, esse aí tem que tomar algum cuidado na execução do procedimento, porque se fizer uma pressão acima do desejado, pode ir para o ouvido. Então a gente geralmente recomenda em consulta o melhor jeito para cada paciente. O que todo mundo pode fazer sem nenhum perigo são aqueles sprayzinhos de baixo volume e baixa pressão, que, falando assim algumas marcas, seria o Salsep ou o Rinossoro Gotas. Agora, na sua experiência como otorrino, atuando principalmente aqui em Cuiabá, você consegue perceber se as pessoas dão o devido cuidado ali para a saúde, né, do sistema auditivo, respiratório, principalmente aqui porque é uma cidade seca, né, então a gente tem alguns problemas? Então, como todo bom brasileiro, né, eu morei em São Paulo e lá também era assim, a pessoa vai no médico quando está sentindo mal. É raro fazer algum método preventivo. Atualmente, Cuiabá e Várzea Grande está ali mais ou menos com 1 milhão de habitantes ali, e a imensa maioria, geralmente procura os pronto-atendimentos, procura os consultórios, em menor proporção, quando estão se sentindo mal. Não é o ideal. O ideal seria fazer consultas de rotina, preventivas, para sempre ter uma melhora da qualidade de vida. Você falou, as pessoas geralmente vão em UPAs, né, nesses lugares que são mais rápidos, mas quando que elas devem procurar o otorrino, um especialista?
O otorrino, ele é uma especialidade que lida na maior parte do tempo com a melhora da qualidade de vida. Então, se o paciente percebe que a sua qualidade de vida está sendo comprometida, ali é o momento de procurar o médico. Não precisa chegar num momento de ficar insuportável, uma dor que esteja incapacitante. Se estiver atrapalhando um pouquinho o sono, um pouco o exercício de atividades físicas, o otorrino já pode ajudar nessa questão. As pessoas procuram com que frequência? Porque a gente desvio de septo ou dores no ouvido, o que está sendo mais frequente em Cuiabá e que leva essa procura? A minha especialidade, acabei que eu me enveredei um pouquinho mais para a parte cirúrgica. Então, eu, como cirurgião otorrinolaringológico, eu acabo atendendo um pouquinho mais as cirurgias de desvio de septo e sinusite crônica. Mas eu também faço cirurgias de ouvido. Então, a maior parte do meu consultório é para a parte de cirurgias de desvio de septo. E há algum tipo de exame para identificar desvio de septo ou outros problemas? Há algum exame para esse diagnóstico? O exame que a gente mais usa é o exame da endoscopia nasal. É uma câmera que vai filmando por dentro do nariz. A gente usa bastante também o exame de tomografia de seios da face, que é um exame que é amplamente feito. E o exame clínico mesmo, no consultório, o médico olhando com aparelhos de iluminação, a gente consegue fazer esse diagnóstico. As pessoas podem, não diagnosticar, né, mas perceber ali em casa, o que pode indicar que tem esse problema? O sintoma mais característico do desvio de septo é você sempre sentir um lado respirando melhor do que o outro. Essa diferença pode ser intermitente ou pode ser constante. Ainda nesse assunto, né? Porque às vezes as pessoas acham, é o clima, né? O nariz aqui tá entupido, enfim. E aí acabam procurando aqueles medicamentos, né? Esqueci o nome. Vasocontritores, isso. E aí, há alguma contraindicação para a utilização desses medicamentos? Otorrino abomina vasoconstritor. Tem vários problemas, tá? Então, eu vou enumerar aqui os principais só para ficar claro. O primeiro é que ele não trata a causa do problema. Ele só mascara o problema. Em segundo, ele cria um efeito rebote, que é como se eu fosse te explicar, seria como se fosse o gordinho que fica no efeito sanfona. Então, se você usa o vasoconstritor, o nariz ele dá uma emagrecida. Então ele murcha. Passa o efeito dele, ele incha. E aí você vai usar de novo o remédio. Ele vai murchar e depois vai inchar. E fica nesse efeito sanfona que eu estou explicando, e o nariz vai ficar se acostumando a ficar mais entupido. Então, no final das contas, aquele paciente que é viciado mesmo no vasoconstritor, no Sorine, no Afrin, no Naridrin, no Nelsoro, esses casos no consultório geralmente acabam indo mesmo para a cirurgia, que a gente acaba tirando ali um pedaço das carninhas do nariz que estão mais inchadas, ganha mais espaço com a cirurgia e mesmo se o paciente fizer a cirurgia e continuar usando o Nelsoro, a cirurgia não tem bom resultado. Então a cirurgia ela praticamente não funciona ali nesse sentido. Ele tem que parar de usar o Nelsoro e em alguns casos acabam, além dessa parada, às vezes sendo necessário um procedimento cirúrgico. E a longo prazo, pode desenvolver algum tipo de doença, utilização frequente? Sim, aí tem mais um problema do vasoconstritor, é que cada vez mais usando, ele aumenta a absorção sistêmica. E aí pode ter absorção no músculo do coração. E aí pode desencadear arritmias, aumento da pressão arterial. Às vezes, como ele é um vasoconstritor, ele pode comprimir alguns vasos mais importantes do coração, então aumenta risco de problemas cardiológicos. Nossa, então já uma solução ali rápida pode desencadear um problema ainda mais grave no futuro. Exatamente. E aí, o que você tem o que pode ocasionar o desvio de septo? O desvio mais comum é no estirão, aquele adolescente ali, uns 14, 15 anos, a cartilagem do nariz, ela cresce contra o osso no fundo do nariz.
e aí pelo crescimento ósseo contra a cartilagem, o desvio ele se cria. Pode ser causado também por traumas, então o cara foi jogar uma partida de futebol, tomar uma cotovelada, o septo é desviado por trauma, ou às vezes a criança no canal de parto fica com o narizinho comprimido e acaba ali crescendo já com esse desvio já desde o nascimento. Então não é um problema genético, não. Pode ser congênito, mas não genético. Pode ser pelo crescimento ósseo. Aí essa questão do crescimento ósseo, algumas raças, principalmente os caucasianos, têm mais. Então, narizes europeus, narizes mais afilados, têm mais desvio de septo. E pode ser causado por trauma também. Levando agora um pouquinho aqui para o canal auditivo, infecções nas vias respiratórias pode também afetar o ouvido? Sim, bastante. A gente tem um canal que comunica o nariz com o ouvido que se chama tuba auditiva. Esse canal, ele fica no fundo do nariz e ele liga o ouvido com o nariz. Sempre que tem muito catarro, secreção, ou se, como eu comentei, lavando o nariz com uma pressão acima do desejado, se esse catarro for pro ouvido, pode causar infecção do ouvido. Uma perguntinha também é sobre a questão, ainda voltando ao clima seco de Cuiabá, né? O que você recomendaria para a gente melhorar a respiração, né? Principalmente no período seco? O que você recomendaria? Olha, Cuiabá, na época da seca, é complicado você ficar ao ar livre, então o ideal seria optar por fazer menos atividades ao ar livre. Ingesta de água é essencial, então tomar sempre água, hidratar bastante. A limpeza do nariz com soro, não necessariamente com alto volume, mas com baixo volume já ajuda bastante. E o uso de umidificadores de ar. O umidificador de ar em ambientes com uso intermitente, ele ajuda bastante. Algumas pessoas relatam sangramento no nariz, principalmente no período seco, né? Elas têm que ficar atentas pode ser sintoma de algo mais grave? Sangramento do nariz, maioria das vezes, não é nada sério. Tá? A pele do nariz ela é muito fininha e acaba, às vezes, sangrando, e às vezes sangra um volume até que assusta, mas a maioria das vezes não é uma coisa que o médico assusta. Não é sempre. Tem alguns casos isolados que podem ter coisas mais graves, até tumores nasais, alguma situação mais delicada que precisa ser avaliada em consulta. No geral, se você lavar direitinho o nariz e cuidar, o sangramento ele cessa. Se tiver repetitivo, aí a consulta é o principal, tem que ir no médico, para o médico consultar. E o que eu posso orientar assim para o público leigo seria o uso de pomadas de hidratantes labiais, que a gente usa às vezes no lábio, às vezes a gente usa também dentro do nariz, que ajuda a não sangrar tão fácil o nariz. Mas isso não evita ali uma consulta médica. Tá com o nariz sangrando repetitivamente, já lava o nariz, já até usou alguma pomadinha ali hidratante que ajudaria, continua sangrando, vá no médico. Aí não tem erro. Mas evitar o naridrinha, esses vasos. Com certeza, vasoconstritor, para nós otorrinos é o mal. Bom, ainda sobre a questão do sistema, né? Por que as pessoas elas desenvolvem surdez e outras não? Então, a surdez, ela pode ser de várias causas. Pode ter fundo genético, a gente tem alguns genes já detectados que causam esse tipo de surdez. Tem até terapias genéticas já que estão sendo desenvolvidas, está bem na vanguarda da medicina ali. Já tem tratamentos de cura da surdez por terapias genéticas. A equipe implanta um gene numa criança surda por um vetor viral e a criança que era surda começa a escutar. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que daqui a uns 10 anos ou antes, se Deus quiser, a gente vai estar falando sobre isso de maneira mais aberta. O que eu posso falar é que tem estudos bem avançados da cura da surdez.
Então a genética na surdez ela é importante, sim. A exposição a barulho ela ajuda bastante. Então, se você for um trabalhador exposto a altos ruídos, se você usar fone de ouvido num volume acima de 60, 80 decibéis e não tiver aquele período de descanso da audição, isso você vai estar expondo seu ouvido a traumas e isso geralmente é uma perda irreversível. Então, a gente sempre pede para não se expor muito a barulho. E tem outras causas, né, que são menos comuns, mas, por exemplo, pacientes internados em UTI que tomam antibióticos, a gente chama de ototóxicos, eles afetam a audição também de maneira irreversível. Então, são aqui enumerando algumas causas de surdez. Você falou um pouco ali sobre os fones de ouvidos, né? Há algum tipo de equipamento que é mais indicado, como, por exemplo, os externos, ou como é que vocês veem esse? Tem algumas melhorias aí com a tecnologia. O som, o fone de ouvido com fone externo, ele é menos ruim do que o plug. E os que têm cancelamento de ruído são melhores, porque você consegue escutar com um volume menor. Basicamente, o que faz o fone de ouvido ser ruim é você se expor por muito tempo com alto volume. Então, se você gosta de fone, se você está ali, trabalha com isso, o ideal é que você tenha períodos de descanso e use um fone de boa qualidade, com cancelamento de ruído, e não deixe um volume... Geralmente os mais modernos têm até um limitador ali de decibel, que o limitador que a gente geralmente orienta é não passar nunca de 60. Esse é o máximo, né? É o máximo seguro. Mas mesmo se você puder usar um pouquinho menos e ter períodos de descanso auditivo, aí a gente se sente mais confiante nessa situação. Além da perda, né, auditiva, a utilização de fones de ouvido pode causar algum outro problema? Alguma infecção? Ou... Fones que estão mal ajustados. Um fone que tem a capinha ali muito dura. E se o ouvido já tem algum machucadinho, esse machucadinho ele pode servir como porta de entrada para bactérias. Então, por exemplo, você usou um fone de ouvido que estava mal ajustado, com uma capinha dura, aí você entrou numa piscina ou deixou entrar água, esse machucadinho entrando água pode criar uma infecção que chama otite externa, que é uma otite que é chata, dói bastante, mas ela não afeta lá a parte de dentro do tímpano. Então, para nós médicos é menos grave, mas para o paciente é bem incômodo. Então, geralmente, nos consultórios, acabam que muitos pacientes vão à consulta por esse motivo. E quais são os sintomas da otite? A otite média, vou falar primeiro da otite externa, que é o que a gente estava falando. A otite externa dói bastante e o canal do ouvido, ao invés dele ficar aberto, ele fica fechadinho. E o paciente vai sentir o ouvido mais tampado. A otite média, geralmente ela vem de uma gripe, algum resfriado, algum catarro do nariz vai para o ouvido, e aí o paciente também sente o ouvido tampado, uma pressão e uma dor, mas ela é mais devagar ali o processo do que a otite externa. A otite média, ela vem geralmente depois de uma gripe, um resfriado, e a otite externa geralmente vem depois de uma manipulação. E aí, como tratar? Tem alguma indicação? Além aí depende muito de cada caso. O tratamento da otite externa é o médico na consulta limpar o ouvido, fazer uma sucção, passar algum remedinho. Aí a gente pede para o paciente em casa pingar remédios também, tópicos, e algumas vezes antibiótico via oral. E a otite média, o tratamento é o tratamento nasal, que como eu falei, a culpa geralmente ela é do nariz, e maioria das vezes acaba tendo que tomar algum corticoide ou às vezes algum antibiótico.
Sobre quais são os primeiros sintomas da surdez, quando as pessoas devem ficar em alerta ali sobre a perda auditiva? Então, a surdez progressiva, ela geralmente na nossa sociedade, a gente costuma observar mais na faixa etária ali acima dos 60 anos, tá? Uhum. Então, se você tem ali um parente, um pai, um tio, uma mãe que está sentindo ali, que está falhando na compreensão das conversas, que está a conversa rolando e essa pessoa está meio que aérea, isso é um sinal que a família tem que falar para aquela pessoa e procurar atendimento médico, fazer um teste de audição e, se for o caso, tratar. Geralmente o tratamento nesses casos, a doença a gente chama de presbiacusia, que geralmente é na faixa dos idosos mesmo. E o tratamento mais comum é o uso da prótese auditiva, do aparelhinho de audição. E alguns pacientes têm algum preconceito de usar, né? Muitos. E o que a gente trabalha no consultório é tentar desmistificar alguns preconceitos para aquele paciente ter o benefício do uso do aparelho. Então, o que eu vou falar aqui, assim, não é para assustar, mas é mais para conscientizar. Tem vários estudos mostrando que se você pega um grupo de idosos com perda auditiva e não trata essa perda auditiva, e pega outro grupo de idosos com perda auditiva e trata essa perda auditiva, o grupo de idosos que tratou, ele vai ter quadros de demência, quadros de déficit cognitivo, bem menos do que aqueles que não trataram. Então, se você tem algum parente, não vou falar idoso, mas assim, dessa faixa etária de 60 anos para cima que está com dificuldade auditiva, se você convencê-lo a tratar, você vai estar prevenindo, muitas vezes, um quadro de demência no futuro. Por que isso ocorre? Porque o nosso cérebro, ele precisa sempre de estímulo. Se você tem uma baixa audição e não está estimulando aquele cérebro, automaticamente o cérebro fica mais preguiçoso. E aí, como toda parte do corpo que não exercita, ele atrofia. E as pessoas mais jovens, o público mais jovem, quais são os sintomas de perda de audição e o que pode levar a isso? O jovem, geralmente ele vai estar relacionado com a perda auditiva por barulho, né? E o sintoma mais comum seria o aparecimento de zumbido. O zumbido, às vezes, vai numa festa, tá um som muito alto. E se a pessoa ficou com um zumbido ali persistente, esse paciente precisa ser avaliado em consulta. Que aí pode ser perda de audição. Pode ser um primeiro sinal de perda de audição. E é irreversível? Pode ser irreversível, pode ser reversível. O tempo de tratamento de uma perda auditiva causada por barulho intenso, esse tempo, ele é crucial no tratamento. Bom, agora sim a gente vai falar um pouco sobre higienização ali do ouvido, porque a gente tem os cotonetes, né? Sim. Limpar demais com cotonete pode trazer algum prejuízo? Então, a gente falou antes do vasoconstritor, que eu falei que o otorrino abomina, e agora é outro vilão nosso aí que se chama haste flexível. O nome comercial aí do cotonete, ele mostra o quanto que essa indústria é poderosa, e nos consultórios a gente vê muito problema causado pelo uso da haste flexível, do famoso cotonete. Então, o porquê que ele faz o mal que ele faz. A pele do ouvido, essa pele externa, ela é muito fina, ela é fininha. E com o atrito do algodão ali, da haste, ela vai ficar com a pele descamando, como se fosse uma caspa ali, uma caspinha ali. E isso causa microlesões, bactérias podem entrar e causar o que a gente falou da otite externa. Isso seria o problema mais comum. Tem também o problema de empurrar a cera para o fundo. Então a cera, ela é causada, ela é produzida através de células de oleosidade da pele. E elas são benéficas, elas são a proteção da pele. Se você fica tirando a cera, você deixa a pele mais desprotegida.
E você empurrando a cera para o fundo, você tem o risco de causar uma rolha de cerume. Então, o paciente está lá, fala, eu fui usar o cotonete e agora eu estou sentindo esse ouvido surdo. Aí a gente vai no consultório, vai olhar e vai lá, tá uma rolha de cera. A gente facilmente no consultório tira, através de lavagem ou sucção. Você falou sobre essa criação dessa casquinha, né, que fica no ouvido. Ela é tratável? Com o tempo ela mesmo... Como é que funciona? Existem medicações tópicas, né, gotinhas, que a gente aplica e isso é fácil de tratar. São remédios que a gente usa no nosso dia a dia e tem que o otorrino olhar e ver se é realmente alguma casquinha. A gente chama o nome técnico, chama eczema. E aí isso é facilmente tratável. E aí, assim, porque as pessoas usam muito a haste flexível e tal, mas vocês recomendam ou não recomendam como usá-las? Cada médico vai ter o seu limite, né? Eu já vi médicos falando, não, você pode usar só na voltinha, você pode usar aqui na parte externa. Flávio, eu peço para não comprar, tá? Eu tenho até uma história engraçada que eu às vezes já conto no consultório. Eu tenho uma filha, atualmente ela tem quase 14 anos. Quando ela tinha uns 5, 6 anos, foi fazer uma tarefinha da escola que tinha lá sabonete, shampoo e tinha um desenho do cotonete para ela escrever o que era. Ela não sabia o que era. Então eu falei assim, na minha casa não entra. Tá? O cotonete particularmente, eu não oriento comprar, eu não compro. E os pacientes que gostam muito, eu falo assim, limpa só na pele. Mas eu gosto de limpar essa parte aqui da orelha só com uma toalhinha, um lenço umedecido, ou eu gosto muito de usar papel toalha, que ele absorve a umidade e não causa nenhum mal. Então essas são suas dicas para higienizar o ouvido? O ouvido eu limpo com ou uma toalha, ou papel toalha, ou algum pano bem macio absorvível. Esse seria o ideal, é o que eu gosto de fazer em mim mesmo. O senhor falou algumas coisas sobre, né, da parte do ouvido, do nariz que você abomina, e da garganta, o que pode trazer consequências e prejuízos? Então, essa é uma ótima pergunta, porque o terceiro vilão que eu sempre falo é o cigarro. Então, se você fala assim, eu quero fugir do consultório de otorrino, da parte do nariz, não use vasoconstritor, da parte do ouvido, não use cotonete, haste flexível, e da parte da garganta, não fume nenhum tipo de cigarro, nem cigarro eletrônico, nem cigarro normal, nem cachimbo, nem charuto, nada. Porque a fumaça, isso também que eu estou falando, tem tudo estudo científico que comprova. A fumaça tem várias substâncias cancerígenas. Então, se você começa a fumar lá com uns 25, 30 anos, chega lá com 55 anos hoje é vida ativa, é auge, não é aposentado, não é velhinho, nada, é vida ativa. Se você chegar nessa idade tendo fumado 30 anos, muitas vezes você já encurtou sua vida. Então, a garganta, para nós também, o cigarro ele é um agressor. Então, cantores que fumam é inadmissível, profissionais da voz que fumam, inadmissível, tá? Então, se você me pergunta assim, qual que é o maior vilão da garganta, eu te falo que é cigarro. A gente também vê que, com frequência, a questão das amígdalas, né? As inflamações, o que são, quando tratar e quando é um caso cirúrgico? A amígdala é um tecido linfóide. O que é isso? É um tecido que a gente já nasce e é um tecido de defesa. Como se fosse o apêndice, tá? Todo mundo já ouviu falar que o apêndice, tirei o apêndice, que é um tecido linfóide. O organismo ali tem células de defesa agrupados e tem ali nessas regiões um encontro de substâncias que o organismo quer se defender e as células de defesa, isso cria ali meio que um combate. Até mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, essa função da amígdala ela é bem importante. A partir dessa idade, a tendência é a gente medir os prós e contras da amígdala estar ali, como se fosse também o apêndice.
Se você tem uma infecção no apêndice, você vai lá e tira. A amígdala, ela funciona muito bem o tratamento de amidalites com uso de antibióticos. Então, se você tem infecções de amígdala repetitiva com o uso de antibiótico, não é aquela amidalite bobinha, viral, que melhora rapidão, sem antibiótico, essa não conta. Então, a gente tem alguns critérios bem clássicos que a gente define quando que é indicado a cirurgia. São eles: 3 infecções por ano durante 3 anos consecutivos, ou 5 infecções por ano em 2 anos consecutivos, ou 7 infecções em um ano só. É a frequência, então, que vai levar ao caso cirúrgico ou não? É a frequência. E o tamanho das amígdalas também, crianças e adultos que têm a amígdala muito grande, que dificultam a passagem de ar, essa questão do espaço para respirar, a amígdala, principalmente uma amígdala que ocupa ali, tem criança que ocupa 100% do espaço ou 75% do espaço, aí nesses casos também, pelo tamanho, aí a gente indica cirurgia. Se você tem amígdala pequena, ou uma amígdala que não inflama muito, ou uma amígdala que está um pouquinho grande, mas a pessoa respira legal, que não ronca, não tem nenhuma dificuldade respiratória, não tem por que operar. Agora eu queria saber, a gente já está encaminhando para o final, mas é mais uma questão de mito ou verdade, porque a gente vê muitas pessoas falando, não toma gelado quando a garganta está inflamada. Isso realmente um mito, ou realmente tomar líquido gelado pode ali trazer algum tipo de prejuízo ou afetar mais ali? Então, tem muito mito, mas tem um pouquinho de verdade. O choque de temperatura, ele baixa a imunidade local transitório. Então, se você já está ali com um começo de quadro viral, se você já está exposto, sua imunidade está ruim, você toma ali uma água muito gelada, um sorvete, isso pode ser um último empurrãozinho que o seu corpo estava precisando para uma infecção. Mas, na via de regra, isso não é um problema para pessoas rígidas, né? Pessoas saudáveis, que a gente chama. O que muitas vezes se confunde é que o choque de temperatura, então você entrar num ambiente muito gelado, tá com o corpo quente, entrar numa piscina gelada, isso cria ali na via respiratória uma resposta que chama rinite vasomotora. Isso produz secreção do nariz. Então, às vezes, se a pessoa já tem uma rinite vasomotora, pegou um choque de temperatura, o nariz pode ficar um pouco escorrendo, pode ficar meio entupido por uma resposta transitória. Isso não é um resfriado, não é um quadro viral, mas às vezes o leigo pode confundir. Bom, as minhas perguntas eram essas, mas se você quiser abordar mais um tema que a gente não falou, pode ficar à vontade. Bom, eu acho que foram bem completas as suas perguntas aí. Eu senti assim que todos os quadros, as dúvidas que eu costumo ouvir no dia a dia são essas mesmas, tá? Então, eu estou aí feliz com as perguntas, eu espero ter ajudado ao público aí na elucidação das dúvidas. Agradeço muito, viu? Obrigado, eu que agradeço.